Dia, pessoal. Eu estou aqui através do Instituto Planeta Vida, trazendo uma conversa a respeito do brincar livre, que são as inspirações que a gente traz do Jardim Waldorf. Eu hoje me adianto, deixo essa publicação como vídeo para vocês olharem mais tarde e quero muito que vocês comentem, que vocês perguntem. Para mim faz muita diferença e é muito agradável poder conversar com vocês, compartilhar aquilo que eu tenho vivido no jardim, compartilhar aquilo que eu vivi com a minha filha também. E porque são, na verdade, descobertas e a gente, quando faz descobertas, a gente se aproxima mais da possibilidade de conhecer o ser humano, de conhecer a gente mesmo. O tema de hoje é o brincar livre, que para mim acontece na escola, mas que hoje, por conta da pandemia, você está esperando que possa acontecer também na tua casa. E além do brincar livre, pensar um pouco os brinquedos que a gente pode trabalhar com as crianças e daí pensar no final, mas então, se a criança brinca livremente na escola, sem intervenção do professor, para que serve o professor? Isso é uma boa pergunta, na verdade. Então, a princípio, se você viesse aqui na minha escola, eu poderia mostrar para você que existem dois espaços principais de brincar. Um espaço que é o espaço interno da casa, que é uma sala, um salão, onde as crianças vão ter alguns brinquedos e que acontece um brincar mais recolhido, menor, um brincar mais contido. E lá fora, lá no quintal, onde eu tenho árvores, tenho um escorregador, umas balanças, tenho uma caixa de areia e alguns brinquedos que apoiam esse espaço. E às vezes, desse espaço, as crianças até precisam de novos brinquedos e podem vir a me pedir, também a gente pode providenciar. Muitas vezes, as crianças mais velhas no jardim, de 6 anos, por exemplo, elas pedem brinquedos. E aí, esses dois espaços, eles configuram a possibilidade de um ritmo, porque as crianças, elas precisam de um ritmo como uma respiração. Então, em algum momento, eu trago eles para dentro e eles brincam mais contidos. Daí, por exemplo, eu passo a roda e o lanche e eles vão lá para fora fazer um ritmo um pouco mais expansivo. Ritmo para as crianças é saúde, para nós também. Então, desculpa. Então eu devia pensar assim, se na minha casa eu tenho um quintal grande e todas as brincadeiras são grandes, de andar de bicicleta, de soltar pipa, de correr lá fora, vai chegar um momento do dia em que a criança vai estar mal-humorada, vai estar chorando, vai estar pedindo colo, comida, alguma coisa, porque ela precisa de um recolhimento. Se por outro lado, e é o que está acontecendo muito agora dentro das nossas casas, por conta da quarentena, as pessoas não têm saído, as crianças estão o tempo inteiro, elas vêm, por exemplo, a mãe está cozinhando, então elas ajudam a cozinhar, a colocar a mesa, depois elas brincam com carrinhos pequenininhos e depois elas tudo é pequenininho, tudo é contido, com pouco som, pouco movimento. Chega uma hora a criança vai estar mal-humorada de novo e aí ela vai estar precisando desse contraponto. Então, uma coisa que é muito importante em relação ao brincar é que a gente pese quanto que tem desse brincar menor e quanto que tem esse brincar maior. Quanto eu posso brincar num espaço contido e quanto eu posso brincar num espaço mais expandido. E aí, o segredo agora durante a pandemia é que existam esses brincares de passear com o carrinho pela sala, a boneca no colo, fazer uma casinha embaixo da mesa. Isso tudo são menores, brincares menores. E em algum momento eu faço um super circuito que dá para
passar por cima do sofá e aí mergulhar embaixo da mesa, e daí é um movimento corporal grande que está sendo chamado, e aí existe mais expansão, mais velocidade, mais movimento, que é saúde para a criança. E aí eu vou ver que tem crianças que estão sozinhas, por exemplo. Uma criança entre 1 ano e 3 anos, ela não vai se ressentir muito de estar sozinha. Uma criança de 3 a 5, ou 3 a 6, até os 6 anos, aí ela se ressente mais. Porque a criança pequenininha, ela não, de fato, ela não está, ela ainda não descobriu que existem outras pessoas para brincar. E se você tivesse 3 crianças pequenininhas, você ia ver que elas brincam às vezes da mesma coisa e no mesmo lugar, mas uma está brincando, vamos dizer, um brincar paralelo à outra. Uma fica do lado da outra, tem uma boneca como tem a outra, dá comidinha para ela como dá a outra criança, mas elas não brincam entre si. E todas brincam exatamente um propósito só. E aí isso é uma característica desse primeiro brincar, que é o brincar de até 3 anos, que é um brincar autocentrado, né? Esse brincar de até os 3 anos tem uma. Eu falo que é assim: a criança está chegando na Terra, então ela quer saber absolutamente o que está acontecendo na Terra. Então, no brincar lá fora, por exemplo, a criança tem a caixa de areia, ela vai conhecer a areia e ela vai conhecer as possibilidades da areia, de fazer, talvez ela faça buraco, talvez ela encha a panelinha, ou talvez ela só cave com uma colher. E então ela vai ter várias atividades que ela vai fazer, mas ela tem essa disposição de conhecer a terra, de conhecer a areia, de conhecer as pedras com que ela está brincando, as folhas. Ela tem essa disposição de quem está chegando na terra e está olhando para o mundo 0 quilômetro, assim, ela não tem história o mundo para ela. Então ela vai conhecer a lei da gravidade, ela vai conhecer a textura das coisas, ela vai conhecer. E esse é um brincar que tem uma característica em que os elementos do brincar são aquilo que eles são. Então ela empilha toquinhos, ela cobre ou ela junta sementes e ela vai fazer 20 vezes isso. A brincadeira dela vai ser jogar as sementes no chão e depois separar as sementes redondinhas, as sementes pontudinhas e colocar elas numa cesta, numa panelinha, depois ela joga tudo de novo, então, ou a juntar, né? Essas são características da brincadeira dessa criança pequena. E ela tem uma característica também que ela tem uma disposição de fazer as coisas que a gente fica assim, eu queria ter eu mesma essa disposição de repetir. Ela é persistente, ela é capaz de fazer e fazer e fazer a mesma coisa e prazerosamente, entusiasticamente. E a gente tem uma perda dessa característica, né? Então, enquanto adulto, a gente também precisa estar diante dessa criança com essa disposição de alma, porque a criança ela vai imitar essas coisas também. E uma característica da criança pequena é exatamente a imitação. Não só a imitação do que a gente faz, mas também a imitação da nossa atitude. Como é que eu estou fazendo? Se eu varro com raiva, meu Deus, entraram com lama aqui de novo e eu varro com raiva. Ela guarda isso e amorosamente ela imita perfeitamente aquilo que ela viu. Então, eu vou ter o testemunho, às vezes, da minha própria fala, ou das minhas próprias ações, ou do modo com que eu estava, no agir da criança, que é muito interessante a gente perceber. E, então, essa criança é uma criança que hoje, por exemplo, na pandemia, você poderia aproveitar todo esse impulso que ela tem e que você tem que estar com ela dentro de casa e pedir para ela: põe a mesa para mim, estenda a toalha. E ela vai ter a sua dificuldade, ela vai ter
questões motoras que ela está vencendo, que está conquistando, então você não vai querer, não vai conseguir que ela seja ligeira para fazer as coisas, mas com um apoio teu, que não precisa ser grudado nela, mas com um certo apoio, ela vai, depois de estender a toalha, ela vai conseguir colocar os copos, os pratos, os talheres na mesa, porque a partir do momento que a criança está andando e é capaz de pegar as coisas, ela já pode fazer, ajudar, por exemplo, a pôr a mesa, ou ajudar, por exemplo, a colocar as roupas na máquina para lavar, depois tirar, e depois te ajuda a estender a roupa. Tudo isso ela vai fazer na dificuldade dela, mas ela não perde o entusiasmo. Isso é um brincar que a gente chama que é um brincar real. Ela, tudo o que ela faz é um brincar para ela. Colocar o sapato é um brincar para ela. Ela colocar roupa é um brincar para ela. Arrumar a sala é um brincar para ela. Tudo é brincar, porque ela está fazendo as coisas, ela está completamente entregue nesse brincar. Essa criança que vai até os 3 anos descobrindo o mundo, descobrindo as atividades dos pais, descobrindo aquilo que se faz. Então, se ela está descobrindo, é aquilo que aparece para os sentidos dela. Então, se eu estou lendo, ou estou num tablet, passando a mão numa imagem que eu estou vendo no tablet, isso é tão fechado e não diz nada para ela. Você está absolutamente parado, só os teus olhos e às vezes o dedo que funciona e ela não tem acesso a isso. Quando, no entanto, você pode varrer, você pode cozinhar, você pode organizar coisas que são acessíveis para ela, aí ela tem acesso a isso, ela consegue imitar e consegue perceber todo o ambiente psicológico que envolve cada um desses atos. Então, o brincar aberto para essa criança, ou aliás, o teu trabalhar aberto, as tuas ações que são abertas, que são expostas para ela, são fonte de aprendizado que ela faz através de um brincar livre, que é um brincar espontâneo. Muito bem, essa é a criança de até 3 anos, vamos dizer assim, né? Então, ela está trabalhando com um brincar realista, imitativo, que se apoia no seu trabalho, nas suas ações, que não precisa de um par para brincar, ela não sente falta de um par para brincar, e ela trabalha assim com uma persistência, uma capacidade de repetição, que a gente depois vai pensar assim, por que que o meu filho de 13 anos não tem disposição nem de colocar a mesa? Por que que tem adulto que não tem perseverança nunca? Não tem perseverança. E porque não é cultivado, né? É esse momento de 1 a 3 anos que eu tenho a oportunidade de desenvolver essa minha capacidade da vontade. Vamos lembrar que a criança ela está primeiro brincando, o brincar dela ou a conquista dela é no próprio corpo. Então, primeiro ela vai aprender a andar e esse aprender a andar que começa na coordenação dos olhos, depois das mãos, levantar a cabeça e ir conquistando a postura de estar sentado e depois, através dos rolares, do fortalecimento, tudo isso para ela são conquistas. Então, ela está numa conquista cotidiana. Depois dela passar por esse primeiro ano de conquista do andar, ela passa assim, e com muita, como que a gente diz, com muita vontade, ela também vai ter dentro do trabalho dela. Bom dia, Adriana, nós duas acordando cedo hoje. Então, é, ela vai com toda a perseverança conseguir ficar de pé até 1 ano. E com a mesma perseverança, ela vai começar a conquistar o espaço de linguagem, nomeando coisas e percebendo nos adultos essa ação de nomear, referir, que são as ações da linguagem. E em seguida, ela vai se apropriar da gramática, da estrutura da língua, e essa estrutura ela vai conseguir depois de ficar de pé, depois de falar, então ela vai se apropriar das nossas capacidades ainda
seminais, né, na idade dela, de pensar. Tudo isso com muita perseverança, com muita resistência interna. Não é uma criança que desiste, é criança de até 3 anos. E em seguida, nós temos essa fase cumprida de 3 a 6 anos, vamos dizer assim. De 3 a 6 anos o brincar é diferente. Aliás, ele se desdobra em 2 brincares. Se no começo a criança pegava os toquinhos e empilhava, ou se ela colocava todos dentro da cestinha, daí tirava, daí colocava de novo todos dentro da cestinha, que é o esporte da criança, é essa repetição, né? De 0 a 3, de 1 a 3, ou de 0 a 3 mesmo. Do terceiro ano em diante, ela começa a ter, ela tem um afluxo do mundo da fantasia. Ela já conhece alguma coisa do mundo e agora ela passa por um outro desenvolvimento que saiu dos membros, vamos dizer, aos quais ela estava entregue até os 3 anos, em absoluto, porque até os 7 anos ela vai estar entregue a essa conformação, né? Ela vai estar formando a cabeça, mas está entregue ao absoluto sono dos membros. E aí, de repente, ela tem um ambiente intermediário, que é o ambiente do ritmo, e nesse ambiente do ritmo, a criança vai dar testemunho agora da fantasia, do poder de criação, da imaginação. Então, tudo que ela pegava antes, o toquinho, que era antes sempre era o toquinho, é o toquinho para criança de até 3 anos. Não tem muito fantasiar. Agora o toquinho eu coloco sobre um pratinho e ele é um bolo. E o toquinho que eu encontro amanhã, eu falo no telefone. Eu pego 2 toquinhos e vou andar com tamanco na escola e eu vou é, nessa fluidez de fantasia e de imaginação, eu vou aproveitando os elementos que me sopram. Eu posso ser isso, e eu posso ser aquilo, e eu posso ser aquele outro. E aqui tem um segredo muito interessante a respeito dos elementos que eu entrego para a criança nesse brincar. Quanto mais estabelecida for e determinado for o brinquedo, então vamos dizer assim, eu entrego para ela um telefonezinho celular de plástico de brincadeira, ou eu entrego para ela um, uma boneca de uma, como é? Monster High, por exemplo, né? Que são essas estruturas bem determinadas. O que é isso? Então, essa boneca é um monstrinho, esse telefone celular é um telefone celular. Quando eu tenho um celular assim, uma boneca assim, eles servem a muito pouca fantasia, muito pouca imaginação. Quando, no entanto, eu tenho uma boneca que não tem muita expressão, que não tem muita personalidade em si, ela serve, essa boneca, a muitas fantasias. Eu posso um dia dar café para ela, outro dia eu ponho ela para dormir e ela um dia tá braba, outro dia ela tá cansada, outro dia ela tá dormindo, ela vai ter uma conversa. A face da boneca e a estrutura não importam para a criança. E eu já vi até que as crianças brincam com essas bonecas Monster High e é uma coisa é, estranha aproveitar, é estranho, na verdade, para os nossos olhos críticos, né? Mas aproveitar um bicho monstruoso, que é retratado aí, por exemplo, para dar um cafezinho, para colocar, para ninar, é difícil, né? É difícil, porque ela tem essa característica que ela tem. Ou se eu dou um celular para ela, o que mais além do celular pode um celular ser, né? Ele só é aquilo, ele é super restrito. E a criança, quando ela brinca, ela brinca de dentro para fora a partir dos 3 anos. Ela brinca entregue às coisas. Vamos dizer assim, não que a criança anteriormente não fizesse isso, absolutamente de dentro para fora a criança pequenininha também brinca, mas a criança de 3, 4 anos e daí para frente, ela vai ter uma fantasia muito grande. Então, quando ela pegar um toquinho, ela pode falar como se fosse um celular, e daí pode usar de tamanco, e pode usar como se fosse um ferro de passar roupa. E o que ela vai fazendo é traduzindo as coisas que ela viu no mundo, que ela já tem uma cultura,
de testemunho do cotidiano das pessoas, e essa cultura permeia como imitação a partir de que os elementos falam para ela. Ela identifica num toquinho que é absolutamente genérico, é um toco cúbico, por exemplo, ou um toco redondinho, ela identifica a possibilidade de ser um telefone, ou de ser um ferro de passar roupa, ou de ser um bolinho, ou de ser um assento, e ela vai transformando isso. E aí a gente vê o que eu ofereço para a criança não tem que mudar todo dia. As crianças não têm ansiedade de, não, hoje eu preciso disso, amanhã eu preciso daquele outro, já não aguento mais essa boneca. Não, porque na verdade ela que vai produzir e produzir e produzir a fantasia. E aí eu penso, a gente devia pensar assim, quanto mais genérico é o brinquedo, quanto menos determinação tem o brinquedo, mais fácil é ela fluir com essa imaginação e essa fantasia para fora, né? E assim, existe essa possibilidade dela ter um exercício da imaginação e da fantasia e alargar um espaço interno de vivências que com um brinquedo determinado ela não alarga, né? Então, essa é uma vivência de criança de 3 a, vamos dizer, 5 anos. Essa criança vai fantasiar, ela vai. E aí, dentro do que ela faz, ela tem já uma capacidade, também a criança anteriormente fazia isso, mas no brincar livre, enquanto aquele brincar da criança pequena era bem, a gente chama de realista, né? Essa criança vai fazer um brincar de descoberta. Então, ela descobre, por exemplo, que ela pode fazer isso ou aquilo, ela descobre questões sociais, ela descobre porque ela está entregue a esse brincar. Então, quando eu observo as crianças a partir dos 3 anos, ela já precisa olhar para outra criança, ela já tem uma necessidade do outro e ela vai praticar. Então, se de 0 a 3 anos a gente ganha do mundo espiritual o andar a princípio, o falar e o pensar, também durante esses 3 primeiros anos eu estou no ambiente do andar, que é absolutamente dormido, no ambiente e para frente do terceiro ano de vida, eu vou estar no ambiente, num ambiente mais relativo ao social, à troca, ao tu. Então a criança busca realmente companhia. Se ela não tem a companhia de uma outra criança, ela vai conversar com a boneca, ela vai fantasiar que conversa usando a linguagem. E quando eu uso a linguagem e ela expressa os diálogos que ela tem internamente, que para nós vira o pensamento, ela expressa fora. Então esses diálogos, as questões de determinação emocional que ela tem, que determina em cada elemento do brincar dela, ela vai imitando aquilo que a gente deu para ela. Então, a linguagem agora é, vamos dizer, o centro de tudo. E a linguagem é isso, a linguagem é troca, a linguagem é testemunho do outro, a linguagem ela é base para um pensar futuro, mas ela depende da troca, ela depende da resposta. Então essa criança vai sentir falta de um colega ou de um irmão em casa para brincar, mas ela também supre a sua necessidade com com os próprios brinquedos, né? Se ela tiver, se você tem a oportunidade de oferecer, por exemplo, contos para ela ou rimas para ela vai ter a oportunidade de também fazer se ela tiver, quando ela tiver, por exemplo, bonequinhos, se você faz uma brincadeira de dedos ou de mão com ela, ou brincadeira no rostinho dela, com esse brincar que é um brincar de interação, ela também vai fazer. Se ela tiver um boneco, se ela tiver a oportunidade de colocar, ela também vai dar banho no boneco, ela vai fazer a brincadeira da mão com o boneco, conversar com ele, da mesma maneira que você conversa com ela. Então, ela tá nesse lugar da interação, né? E aí ela vai ter tarefas.
As tarefas nessa idade não vão ser como as tarefas dentro do brincar mais tarde. A tarefa ela vem do brinquedo, a fantasia emerge do toquinho, da cesta, da boneca, dos panos. Isso é muito bonito nessa idade. Como a criança está fantasiando na mente dela, no coração dela, ela fantasia, ela tem necessidade também de ter possibilidades de vestir fantasias. Então, porque ela vai ser também uma princesa, ela vai ser um príncipe, ela vai ser uma velhinha, ela vai ser então ela traz dentro dela a possibilidade das brincadeiras. Então, se antes eu precisava de objetos que a criança pudesse agarrar e que ela pudesse pôr dentro de cestas e retirar, como a criança de até 3 anos precisa, agora também vai ser útil, não que antes não fosse, mas agora vai ser muito rico se ela tiver cordões, se ela tiver panos para que ela amarre e se cubra de um manto ou de uma coberta para o neném dela. Esse pano vai se transformando, ela vai fazer uma coroa e vai colocar por cima o manto, e assim ela vai criando e criando e criando, porque ela pode fantasiar. Eu tinha crianças que faziam, o brincar delas era ir se vestindo, se vestindo, se vestindo, e de conforme a época era o personagem que tinha na história, mas daí elas saíam completamente cobertas, amarradas, de que a gente oferece para elas panos, que são panos de algodão tingidos, realmente não são nada de luxuoso, não há necessidade disso, as crianças brincam com simplicidade também, e a gente pode pensar, eu aproveitei cortinas antigas que eu tinha, toalhas de mesa, tecidos que a minha família tinha deixado e que tinha ficado, tecidos de algodão. Daí você corta ele, faz um acabamento e deixa. E não precisa ter mais do que 1 metro de tecido, menos do que isso poderia ser, mas os tecidos pequenos vão servir para muita coisa nessa época. E isso me lembra, agora falando das minhas crianças, que de repente eu olhava a sala, tinha um lugar onde eles estavam todos se vestindo e organizando as cadeiras para ficar sentados, era muito interessante, ficavam todas as cadeiras, todas as crianças sentadas e vestidas com esses tecidos, segurando bonecos, por exemplo, cada uma. E essa era uma brincadeira parada, mas aí a sala inteira estava mexida, né? Não tinha nenhum brinquedo no lugar. E aí o que que acontece? Depois que você brincou, precisa arrumar. Então, na verdade, a gente, antes de avançar para a terceira fase desse primeiro setênio, que eu poderia contar sobre o brincar, é preciso também estabelecer assim: o brincar livre depende de um espaço em que você coloque os brinquedos para as crianças em algum lugar determinado. Então, vamos dizer que você tem uma prateleira e que tem as cestas, os tecidos, as bonecas é, organizadas, né, em um lugar adequado, e dali as crianças vão poder tirar os brinquedos. E elas vão brincar em um certo espaço. Então, se for na tua sala, por exemplo, elas vão brincar e aquele espaço todo é o espaço que elas vão usar para fazer a brincadeira. E quando termina o brincar, por exemplo, depois de 1 hora, ou talvez mais, a gente precisa ajudar essa criança a recolher todos esses brinquedos e devolver no lugar onde eles estavam. Então, também é um lugar de respiração. Eu retiro tudo, espalho, vira um caos e depois eu recolho tudo e guardo. O arrumar não é fácil. Quando você chega e está tudo estabelecido, você vai tirando os brinquedos e daí vira tudo um espaço movimentado. Eu poderia dizer que existe um caos e a gente não deve se apavorar com o caos. Um caos que tem um sentido é uma possibilidade, não caos de jogar, não caos de quebrar, não caos de destruição ou caos de absoluta bagunça. Isso não é nem saudável, mas um caos em que tudo está mexido, isso é possível. E aí a gente pode conviver com esse caos e em seguida
seria bom que a gente daí começasse a fazer o recolher. E o recolher, para a criança, ele tem que ter também esse permear de fantasia. Então, eu aqui na escola, eu uso uma música para eles quando eles estão terminando a brincadeira, tanto lá fora quanto aqui dentro, que eu devo esse refrão bonitinho para uma professora que começou o Jardim Limão Rosa comigo, que foi a professora Fernanda, e ela trabalha com música, ela tem esse dom, e hoje ela está dedicada a isso, mas quando ela foi jardineira por um semestre com a gente, ela deixou essa música, esse refrão que é assim: eu tinha um jardim arrumado e agora como é que ele está? E esse refrãozinho, ele impulsiona as crianças, elas já identificam como lugar da, do nosso início da arrumação, do qual, aliás, eu participo, o adulto precisa participar, e daí a gente vai intercalando esse refrão com o nome das crianças, por exemplo, se é o caso, ou a atividade sugerindo a atividade que eles poderiam fazer. Então eu falo assim: o Heitor pega os toquinhos agora, pega as sementes e a Rosa vai levar a boneca pro lugar. E depois a gente pode sugerir que cubra a boneca, que dobre o tapete e e daí cada vez eu tinha um jardim arrumado e agora como é que ele está? Tem versões belíssimas de músicas compostas em pentatônica, que é muito adequado para a criança do jardim, que é essa música mais celestial, mais paradisíaca, vamos dizer assim, que veste muito bem a criança que está nesse ambiente do primeiro setênio, né, do jardim de infância. E aí a gente vai ajudando a recolher tudo isso e quando termina a arrumação, tudo está de volta exatamente aonde a criança encontrou. E isso é muito ordenador, né? Então, a criança vai fazer ela vai chegar num ambiente preparado, depois ela vai fazer todo o brincar aproveitando esses brinquedos e depois ela vai fazer a arrumação. Então, retornando, a criança de 3 anos olhava o toquinho como toquinho, a criança de 3 a 5 anos, vamos dizer assim, descobre que o toquinho pode ser várias coisas e ele diz para ela: hoje eu sou ferro de passar roupa, hoje eu sou telefone, hoje eu vou ser. É, se ela vê em casa alguma coisa especial, por exemplo, como a mãe ou o pai fazem alguma coisa no computador, ela pode parar para fazer o computador. E isso é uma imitação. De um lado, é uma digestão, é uma necessidade do que a criança coloque para fora, consiga integrar dentro do ambiente que ela vive, que é um ambiente de imitação, mas vamos dizer assim, compor quem ela é através da integração desses eventos. A gente poderia poupar a criança do parado e do sem sentido, que é a tela e o computador, mas como isso está integrado na vida dela, ela precisa também ter ela tem necessidade de colocar para fora e vai colocar para fora também na escola, né? Então seria uma ingenuidade a gente proibir tablets. Os meus alunos, eles têm, eu tenho tabuinhas assim pequenininhas, servem para muitas coisas lá nos fundos. Eu chamo às vezes, eu falo, peguem um assentinho, se está muito molhada a areia, falo para eles, peguem um assentinho para você sentar e não molhar a calça, ou se eles estão brincando com alguma coisa que eu falo para eles usarem, né? E eles usam para diversas coisas, usam como prato, usam às vezes como pá para escavar, mas às vezes cada um está agarrado em um e é um tablet que cada um carrega. E aí eles sentam nas cadeirinhas e ficam batendo a mão naquele tablet ou agarradinho naquilo que eles dizem que é o tablet. E isso é o testemunho do nosso tempo. Nenhuma das crianças deixaria de fazer isso porque está na alma delas a necessidade da imitação. Elas são entregues para a imitação.
Muito bem, então se eu tinha lá o toquinho, que era toquinho para criança de até 3 anos, de 3 a 5 pode ser tudo que um toquinho pode vestir como personagem, e agora, mais tarde, de 5 a 7 anos, eu vou ver uma criança que começa a forjar dentro dos brinquedos aquilo que veio da ideia dela. Então ela diz, ela chega, encontra um amigo e diz assim: vamos brincar de pirata hoje? Então, se eu antes tinha crianças que chegavam e olhavam para os objetos e deles tiravam o brincar, agora eu chego uma criança que planeja. E a criança chega na escola e chama um amigo, vamos brincar de pirata. Aí eles vão lá dentro procurar materiais que eles já conhecem, que eles já brincaram de tudo, brincaram de toco com o toco, depois brincaram de tudo que podia brincar com aquele mesmo toco, e agora, como é um pirata da perna de pau, eles vão amarrar aquele toco no pé para fazer o barulho da perna de pau quando bate no chão. Vão amarrar uma corda no olho para ter essa venda. Vão pegar capa, panos para fazer uma capa, e vão pegar os galhos para fazer espadas. Então, o mundo agora serve à ideia. Então, a gente passa de um ambiente realista para um ambiente que é desse brincar livre, fantasioso, e agora o mundo vai servir à ideia, que é o que a criança fez até os 3 anos. Ela tinha brincar que uma vida, né? A vida da criança é esse primeiro andar, falar e pensar, e agora um grande andar, que é esse brincar realista, um grande falar, que é relacional, que é esse brincar fantasioso da criança do meio do primeiro setênio, e aí depois um grande pensar, que é a ideia que vem e que vai ajudar a criança ela a depois desenvolver esse pensar mais tarde, mas que é um primeiro pensar real que a criança traz. Ela traz isso também do mundo espiritual, não é relativo às coisas da terra, é outro ambiente, né? O pensar ele vem de um ambiente destacado da terra, né? E daí ele vai, dentro dos elementos que ela acha no jardim, encontrar as coisas que ela quer. E lembra que eu falei, de vez em quando as crianças vêm para a gente e dizem assim, prof, eu precisava de uma corda mais comprida, porque a gente vai fazer um elevador, e daí justifica você auxiliar a criança a executar aquilo que ela trouxe do céu, que é essa ideia. E daí justifica, muitas vezes, também não vamos ser professora, eu preciso de uma solda para uma coisa fora da possibilidade, mas aquilo que conforma a possibilidade de um brincar e que vai ajudar ele a realizar. Eu quero construir uma casa, então eu preciso dessa mesa. Eu posso usar a mesa para usar? Pode usar essa mesinha para você fazer uma parede. Então, aí auxilia ele e ele vai te pedir por conta dessas necessidades que eu tenho uma ideia e preciso pôr no mundo. E aí a gente falou sobre os brinquedos que são adequados, então adequadamente os brinquedos falam com os sentidos da criança. E a criança está nos sentidos básicos ainda, de movimento, equilíbrio vital e o do tato. E a gente oferece para as crianças isso que ela possa, materiais que ela possa exercitar esses sentidos. Claro que você vai, todo o sentido, os sentidos dela de bem-estar, de o sentido, eles vão ser exercitados em todo o tempo. Então, você vai cuidar que ela esteja agasalhada, vestida, limpa, satisfeita. Todas essas necessidades dela, elas não estão propriamente no brincar, mas ela está nessa condição de conforto, e aí ela vai dentro com os toquinhos que podem ser irregulares, a gente não fazer sempre tocos com 90 centímetros e cantos, mas os tocos mais organicamente cortados, que eles não tenham absolutamente o mesmo tamanho, a mesma dimensão. Aí você pode determinar esse lugar de usar os tocos, determinar, você põe uma cesta, por exemplo, e daí quando a criança tira da cesta e vai empilhar os tocos, ela descobre que tem esses
essas faces que não são exatamente regulares. Então, não é a mesma coisa que você empilhar coisas regulares e ela vai, no o sentido do equilíbrio dela, está sendo treinado naquela dificuldade. Também no caminhar, também no trepar em árvore, também no andar sobre tronco, também, né? Várias outras atividades. Então, e quando eu falo do sentido do tato, talvez seja o mais evidentemente e o mais fácil de a gente compreender como uma necessidade. Vamos dizer assim que nós aqui que somos adultos temos uma língua portuguesa, vamos dizer assim, a gente dispõe de 2.000 vocábulos, né? 2.000 palavras diferentes. Tem gente que fala com menos palavras, tem gente que fala com mais palavras. E daí você deveria se perguntar, muito bem, se eu posso usar mais palavras, para que me servem mais palavras? Mais palavras vão me permitir expressar mais precisamente as coisas. Às vezes, expressar coisas que menos palavras não me permitiriam. Então, se eu não conheço termos que são expressos, que expressam conceitos, eu não posso expressar eles, né? Eu uso essa imagem para falar sobre a necessidade de uma variedade de qualidades nos brinquedos. Então, o que é pequeno, o que é grande, o que é áspero, o que é liso. E eu sempre falo também da qualidade da natureza. A natureza traz para os objetos, para as coisas, uma inteligência muito maior do que a nossa. Então, nós trouxemos, por exemplo, para a realidade das crianças, os brinquedos de plástico. E o brinquedo de plástico, eles têm uma qualidade limitada. Então, se eu só oferecer brinquedos de plástico para os meus filhos e para os meus alunos, eles vão ter essa o tato deles vai ser um tato pouco experimentado. Então, eu tenho poucas sinapses que eu consigo, né? Essas ligações cerebrais que vão conformando, vamos dizer, caminhos do pensar. E caminhos do pensar que se refletem em todas no nosso sentir e no nosso agir. Mas se eu tenho por pouca experiência, então eu tenho uma restrição de um viver, porque é na infância que eu faço os caminhos para a vida adulta. Então, a vida adulta que vai ter um longo caminho de 80 anos, ela está calçada nas experiências que eu tive na infância. E aí eu digo, quando eu trago sementes, tocos de madeira, quando eu trago lã natural, feltro, quando trago cestas feitas à mão, onde eu determino para a criança, você vai sentir de diversos estímulos diferentes. Você vai ter a oportunidade de conviver com cobertinhas de lã, cobertinhas de algodão, cobertinhas de seda, por exemplo, tecido de tudo que é tipo. Quanto mais diversidade nesse lugar, eu tenho mais um vocabulário, vamos dizer, tátil, que é um sentir. E o tato, ele conta para mim como eu estou. O tato, ele não, as coisas no mundo, elas me permitem ser, né? O tato me permitem que eu me conheça, que eu me sinta. Então, é bem importante que a gente ofereça a maior variedade possível. Metais de diferentes cores e eles falam alguma coisa. Se eu só tivesse metais, eu estaria restringindo a vida e as possibilidades da criança. Então, é muito importante que a gente ofereça a maior variedade e o mundo natural para a criança, que é esse mundo tão inteligente. E aí eu quero fechar pensando, então qual que é o papel do professor? O professor é aquele ser que tem já um pensar estruturado, que tem um agir estruturado, um relacionar-se estruturado. Então, ele já passou pela construção do ser humano adulto, né? Se eu estou passando pela construção do ser humano adulto, eu também estive nesse lugar da semente e ela floresce até aqui onde eu estou. Se eu tenho isso consciente, então eu penso assim:
Se eu vou oferecer um espaço para as crianças, eu posso pensar na adequação dele. Eu penso naquilo que eu não posso, eu digo para você, você precisa ter uma cozinhazinha para as crianças de até 3 anos que esteja disponível para ela, porque ela vai imitar o cozinhar. E aí você, como adulta, você vai escolher. Ah, eu posso dar colheres de metal para a criança, eu posso dar colheres de madeira. Eu posso dar faca para as crianças de 1 a 3 anos? Será que ela tem independência, capacidade motora, ela tem capacidade de previsão do que pode acontecer se ela usar essa faca, por exemplo, na mãozinha da outra? Ela tem condição de prever isso ou é, assim, de dimensionar a consequência de, por exemplo, enfiar essa faca na outra criança? Ela não tem, ela está experimentando. Então, você, como adulto, você prevê e consegue é, ajudar essa criança a ter um espaço seguro e de liberdade. E aí é um grande ensinamento para a criança. O adulto que prevê pode dar uma largura, um espaço grande para essa criança brincar, completamente seguro. Então, esse é um papel do adulto. Ele tem que estar presente também. Ele tem que estar presente porque ele é um regulador. Então, além da gente oferecer o nosso próprio trabalho, porque o professor é, ele não fica sem fazer nada diante da criança, tipo, como no celular, por exemplo, ele está sempre trabalhando, ele está fazendo o alimento das crianças, ou arrumando a sala, ou costurando uma roupa que é das crianças que pode ter se rasgado, ou fazendo um presente que é o presente para o próximo aluno que vai fazer aniversário, arrumando ou é, costurando, modelando o que seja em relação àquilo que deve aparecer na sala na próxima época. Então, ele está sempre trabalhando e trabalhando. Na sala de aula, a gente tem essa determinação interna de trabalhar sempre em aberto, né, para que as crianças possam testemunhar e imitar gestos. Então, isso é muito importante, muito é dependente desse adulto. E o adulto ele vai também conseguir determinar os tempos, né, que a criança vai brincar. Então eu provejo o meu gesto, eu abro um espaço e aí eu vou oferecer o alimento, eu vou oferecer a oportunidade da arrumação, eu trago depois um contraponto, aquilo que foi mais contido, eu trago a expansão. Então eu sou um regente dessa do viver da criança. Eu garanto a liberdade porque eu garanto o limite. Então você pode brincar nessa sala inteira. Para fora da sala não pode brincar. E se vai para fora da sala, aí eu tenho um gesto de recolhimento para essa criança, com gentileza, com firmeza, porque essa criança ela tem liberdade enquanto ela está segura. Uma criança, por exemplo, você poderia dizer assim: ah, mas não precisa dar limite. Mas uma criança, por exemplo, que está na rua, ela está sem limite. Ela pode ir aonde ela quiser, ela atravessa a rua, mas o que que acontece dentro do... A gente que passa de carro e vê uma criança da rua, você pensa, meu Deus, carro passando, essa sujeirada, não tem proteção, não, né? Então, a liberdade sem ter o envoltório, né? A gente precisa garantir esse envoltório, essa proteção, esse espaço regulado, que é o lugar do adulto. Esse é o lugar do adulto. Pensar o espaço da criança que está cada dia dando um passinho para fora, empurrando mais o envoltório. Então, primeiro a criança estava no envoltório da barriga da mãe e um dia ela ficou tão madura que ela sai do envoltório. Esse envoltório ela dispensou, mas ela precisa do envoltório do abraço da mãe. Ela ainda precisa do envoltório do aleitamento, do cuidado, da troca de fralda. Então, quando amadurece para isso, deixa esse envoltório e avança para outro. Mas se o adulto não faz o envoltório, ela é como se a gente tivesse sem pele, sem a gente está em carne viva no mundo.
E isso é uma coisa que a gente não deveria oferecer para nenhuma pessoa no mundo, estar exposto, né? Porque o mundo agride. Então, agride até na própria inconsciência, na inconsequência, na impossibilidade de previsão, que é uma coisa que a criança vive. Então, a gente, como adulto, a gente está fazendo a regulação do tempo, do espaço, da adequação, oferecendo-se para a criança como um modelo de uma pessoa já desenvolvida. E como a gente, e aqui entre nós, como a gente pode saber de cada um e de si mesmo, a gente está sempre em desenvolvimento. Sempre quando a gente vai dormir, a gente coloca a cabeça no travesseiro e pensa, podia ter feito muito melhor. Eu não agi devidamente, eu precisava ser mais calmo, mais ponderado, melhor diante dos outros, eu precisava ter me cuidado melhor, eu fiquei muitas horas sem comer, ou eu deveria ter feito exercício, agora a gente tem essa necessidade de estar fazendo exercício em casa, porque não sai, e daí o dia passa, você não fez exercício, quando você vai deitar, você pensa, eu devia ter feito exercício, ia dormir melhor. Então, todas essas coisas dão testemunho de que nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Não existe educador perfeito, não existe a perfeição, não existe. Existe um perfeccionar-se. A gente está no caminho da perfeição. E esse caminho é um caminho que a criança imita, a disposição para ser melhor. Então, a criança também imita essa atitude em relação ao adulto que está diante dela. E aí, com isso, eu encerro o nosso encontro. Espero que vocês possam aproveitar esse vídeo, que vocês possam aproveitar essas observações como uma possibilidade de estar bem com as crianças em casa. A criança não precisa que se brinque o tempo inteiro com ela precisa da tua presença como uma pessoa que sabe o que está fazendo da vida, que está com atenção nela, está com atenção nos ritmos, que está com atenção na adequação do espaço, mas você não precisa ficar as 24 horas do dia entregue para ela. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo e eu me desculpo por conta do horário, ter sido um horário fora do nosso combinado, mas ele vai ficar esse vídeo aqui para que vocês possam assisti-lo às 10 horas. Quem chegar, eu agradeço a companhia da Adriana, que esteve aqui comigo, muito obrigada. E eu gostaria que vocês escrevessem para mim, façam perguntas, perguntem da adequação dos brinquedos, do espaço que vocês têm, daquilo que vocês podem oferecer para as crianças. Eu quero e faço questão de estar em todos os comentários das páginas onde foi publicado esse vídeo e quero responder e conversar com vocês porque acho extremamente importante que as nossas crianças possam brincar livremente, que possam trazer aquilo que é conteúdo delas para o mundo, porque é isso que a gente vai esperar das pessoas no futuro, que elas expressem aquilo que só elas podem expressar, porque elas olham por uma única fresta para esse mundo e aí seria bonito que elas pudessem fazer isso com toda a liberdade, com a conquista que a gente está oferecendo nesse momento do jardim, que agora está em casa, né? Então, muito obrigada, um abraço para você, Adriana, um abraço para vocês todos que podem estar aqui assistindo e até sábado que vem às 10 horas que a gente tem um encontro de novo. Até mais.